única menina num grupo de meninos. Ai, faz isso. Nossa! Aí eu falei, eu tô muito perdida, não consigo muito material, e eu troquei. Porque eu também pensei, bom, eu tenho muita dificuldade para falar em público, começo a tremer, essas coisas, então eu vou pegar a coisa que eu sou mais confortável para falar na minha vida. Então, alguém adivinha o que é? Arte. Pixar. Pixar. Boa. Enfim, eu vou contar sobre a história da Pixar. Até porque, tipo, eu sempre quis assistir um documentário que tem sobre a Pixar, que chama A História da Pixar. E eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, não sei porquê. E aí eu falei, eu vou me divertir e ao mesmo tempo vou fazer uma apresentação sobre isso. E contar para as pessoas, porque é o lugar que eu mais amo na minha vida, é o meu sonho de vida trabalhar lá. Enfim, e por que falar sobre algo familiar? Porque justamente eu tenho muita dificuldade de falar em público, então eu acho que começando com algo que eu sou mais familiar, demoraria, tipo, seria menos pior para eu esquecer as coisas ou afim. Enfim, bom, a história da Pixar, ela começa com 3 caras. O Ed Catmull, o Steve Jobs e o John Lasseter. Essas são as 3 pessoas responsáveis pela Pixar ser o que ela é hoje. E bom, os 3 juntos são as grandes cabeças de tudo isso. E lembrem bem dessas figuras. Porque o Ed Catmull, ele é o cara gênio da história, ele é o cara PhD, físico e afins. O Steve Jobs, ele é o cara com muito dinheiro, muito dinheiro. E o John Lasseter é o cara que era artista e sempre sonhou em trabalhar na Disney, sempre sonhou em trabalhar com aquilo. Enfim, tudo começa com o John Lasseter, quando ele estava na escola. E bom, ele descobriu esse livro chamado The Art of Animation da Disney, e esse livro ele ensinava a desenhar. E aí ele descobriu com aquilo que as pessoas poderiam trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo. Aí ele percebeu, caramba, eu quero fazer isso na minha vida, porque pode ser meu trabalho, certo? E aí foi isso, ele se apaixonou e ele decidiu que ele queria fazer isso da vida dele. Foi assim que ele entrou no California Institute of the Arts. Esse instituto é nada mais nada menos do que um instituto criado pela Disney. Então existem pessoas da Disney que dão aula lá. E, bom, pessoas como o Tim Burton saíram de lá, estudaram lá. Antes mesmo do Tim Burton ser o Tim Burton, ele estudou lá. E naquela época tinha os famosos The Nine Old Men. Eles eram uns 9 desenhistas mais famosos da época que davam aula lá. Então era de pouca importância aquele lugar para qualquer um que quisesse aprender. E, bom, uma curiosidade que eles contam no documentário é que todo mundo que tinha aula lá era muito apaixonado por aquilo que fazia. Então, mesmo depois da aula, como eles não tinham carro, eles praticamente ficavam, tipo, depois da aula o dia inteiro trabalhando e desenhando, estudando mais, porque eles amavam aquilo que eles faziam. E, bom, a história do John, ela começa com esses 2 curtas que ele fez enquanto ele estava nesse instituto, o The Lane and the Lamp e Nightmare. O The Lane and the Lamp é a história de um cara que tinha uma loja de lâmpadas e aí de repente uma lâmpada dele cria vida e bebe um álcool e ela fica bêbada e destrói a loja inteira dele. E Nightmare é talvez uma inspiração para o que poderia ser Monstros S.A. um dia, mas era uma história sobre um menino que tinha medo dos monstros que apareciam quando ele desligava a luz do quarto dele. E, bom, a trajetória de John Lasseter começou quando ele ganhou 2 prêmios por conta desses 2 curtas dentro dessa academia. E assim ele abriu a porta dele para Disney contratar ele. Então ele conseguiu o emprego dos sonhos de todo mundo. Enfim, o primeiro trabalho de John Lasseter na Disney foi com O Cão e a Raposa. Não sei se já assistiram esse filme, é muito bonitinho. Só que na época que ele estava trabalhando, nesse filme, a animação 2D estava começando a decair. Os investimentos para animação, o dinheiro estava começando a ficar baixo. Então a animação começou a entrar em crise, tanto que a única cena que o John Lasseter trabalhou animando, ela teve vários cortes de questão de arte e técnicas artísticas. Então a gente começa a entrar numa época obscura da animação 2D. E bom, nessa época, ao mesmo tempo, a
Disney, ela estava investindo em outras coisas. Então, no caso, Tron foi feito nessa época. Tron foi o primeiro filme 3D com humanos. Então, foi uma evolução na época. Todo mundo ficou tipo, nossa, caramba, carros e coisas fantásticas. E o John Lasseter, ele se apaixonou por aquilo. E aí ele pensou, por que a gente não pode fazer um filme só disso, sem as pessoas? A gente podia fazer um filme só com 3D. E aí foi que ele idealizou Meu Deus do céu. esse filminho aqui dele. A torradinha. Ele ficou por 8 meses projetando e criando os storyboards, tudo para apresentar para Disney a ideia dele de fazer um filme só em 3D, só com personagens que não existiam, só com criações próprias. Ele apresentou para Disney, todo feliz, e aí o diretor da época falou, você tá louco, isso aqui é baboseira, ninguém nunca fez isso antes, isso aqui vai ter que demandar muito dinheiro. E aí o que aconteceu foi que ele foi mandado embora da Disney. Então, o sonho dele acabou por uma ideia que ele teve. Ele era muito sonhador, então ele queria mudar as coisas, queria fazer coisas novas. E bom, nessa época, por que assim as pessoas rejeitaram a ideia dele? Porque a questão de colocar máquinas, então usar o computador para fazer animações era uma coisa que dava medo nas pessoas. Porque os próprios artistas achavam que eles iam ser substituídos. Então, que as animações, elas não iam mais ser feitas pela mão deles, sabe? Então, isso dava medo nas pessoas. E nessa época, era uma época que, por exemplo, falando nos Estados Unidos inteiro, as pessoas começaram a ficar com medo de serem substituídas pelos robôs nas profissões delas. Mas, coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, coisas grandiosas, tipo, o homem foi pra lua, acredite ou não. e bom, por mais que as pessoas estivessem com medo da tecnologia, a tecnologia foi avançando e a Universidade de Utah criou o primeiro laboratório de computação gráfica naquela mesma época, que foi um avanço maravilhoso. E bom, aí surge o nosso segundo personagem da história, o Ed Catmull. O Ed, ele era físico, ele sempre amou a animação e ele amava 3D. E ele achava que o único jeito dele conseguir entrar nesse mundo e unir o amor dele por arte e programação em 3D era fazendo física. E bom, ele amava aquilo. E o que aconteceu foi, por que ele era o gênio da história? Porque ele criou o primeiro scanner 3D da história. Você colocava um objeto, então você pontilhava ele, você mapeava os pontos do objeto, das coordenadas dele, e aí você conseguia passar isso para o computador e realmente animar ele. Então foi o primeiro scanner de uma superfície da história. E isso gerou muito interesse das pessoas que queriam investir naquilo. E aí foi que todo o trabalho do Edmond começou a ser investido em Star Wars, por exemplo. E o George Lucas, da Lucasfilm, que era onde Star Wars era feito, ele ficou muito interessado e ele falou pro Ed, vamos criar e vamos investir num laboratório só de computação gráfica aqui dentro da Lucasfilm. E foi aí que tudo começou novamente. Bom, também tiveram outros filmes que acabaram acarretando dessa evolução na Lucasfilm, com a questão do laboratório de computação gráfica. Só que a questão é que, por exemplo, uma das coisas inovadoras que tiveram em Star Trek foram as explosões bonitas, maravilhosas, efeitos especiais. Só que eles ainda estavam sentindo falta de criar personagens, criar pessoas do zero. Foi aí que, bom, Ed Catmull estava numa conferência, que ele estava numa palestra, e aí ele encontrou o John Lasseter. O John Lasseter estava tristíssimo, porque tinha sido mandado embora da Disney. E bom, ele perguntou pra ele como é que tá indo o seu negócio do toast lá, do toaster lá, né? Como é que tá indo o seu projeto? Ele falou, eu fui mandado embora. Ele falou, que é isso, meu? Venha trabalhar comigo. E aí foi isso que aconteceu. Ele contratou o John Lasseter na mesma semana pra trabalhar com ele na Lucasfilm, nesse laboratório de computação gráfica. E bom, daí surgiu o primeiro curta-metragem em computação gráfica,
história, que é a Belinha e o André. E, bom, a partir daí, eles começaram a investir mais ainda o George começou a investir mais ainda em computação gráfica e eles criaram o computador mais potente da época em computação gráfica, que era o Pixar Image Computer. A Pixar era o computador. Enfim, aí o terceiro cara da história aparece, que é o Steve Jobs. O Steve Jobs, um belo dia, estava lá e resolveu visitar a Lucasfilm. Então ele foi até a Lucasfilm e ele se apaixonou pela ideia que eles estavam querendo de criar o primeiro filme em 3D, um longa-metragem. E aí ele resolveu investir nada mais nada menos do que 10 milhões de reais para poder conseguir fazer a ideia acontecer. E bom, desses 10 milhões de reais, o que aconteceu foi que surgiu um dos mais famosos curta-metragens da época, que é a Lampadazinha, que é o símbolo da Pixar, né, hoje em dia. E também surgiu o Tin Toy. No caso, o Luxo ele foi indicado ao Oscar e o Tin Toy realmente ganhou o Oscar. Foi o primeiro curta-metragem de animação a ganhar um Oscar. Por quê? Porque eles fizeram pessoas pela primeira vez. Essa coisa linda. Esse bebê maravilhoso. Na época era uma evolução, certo? Pois é. E aí o que aconteceu foi que a Pixar ela nomeou o software dela de animação 3D chamado RenderMan, que até hoje é conhecido e usado pela Pixar. E ele começou a ficar muito famoso, só que a ideia de criar um filme 3D ainda era muito longe, porque ela estava muito distante ainda, porque ainda faltava dinheiro, certo? Eles não tinham dinheiro para fazer aquilo. Só que aí, eis que... Olá de novo, saudades, crush. A Disney, ela queria fazer uma parceria de novo com o John Lasseter para poder fazer um curta de Natal pro Tin Toy, que era aquele que tinha ganhado o Oscar. Só que assim, foi idas e vindas. A Disney ela queria realmente comprar a Pixar e transformar eles em uma coisa só. Só que a Pixar não queria fazer isso. Até hoje a Pixar tem a ideia de que eles são uma coisa e a Disney é outra, por mais que eles sejam a mesma coisa. Eles têm ideias completamente diferentes de fazer filmes. A Disney é muito mais frufru, fada, e a Pixar ela tem ideias mais originais, digamos assim. Casou, bonitinho. A Disney tinha mudado o diretor na época. E aí eles conseguiram fazer um acordo de cada um é cada um, mas vocês vão continuar ajudando a gente. E o que aconteceu foi que a Disney investiu no primeiro filme 3D, que foi Toy Story. Que foi um sucesso na época, mas foi um fracasso no começo. Isso aqui foi a primeira versão do Toy Story. Eles mostraram pra Disney um negócio e era horrível. O Woody era maléfico, o Woody ele é ainda. Mas o Woody era uma coisa perversa, uma coisa pra adulto. As crianças iam sair chorando do cinema. Ele tá indo socar o Buzz, olha só isso. Enfim. E aí eles mostraram o storyboard, a ideia pra Disney, eles falaram, isso aqui tá horrível, a gente vai cortar o pagamento. Aí eles foram lá e fizeram tudo de novo. Falaram, não, a gente tem que reinventar isso aqui, porque senão a gente vai perder tudo. Eles reinventaram e o que aconteceu foi que deu certo. Eles fizeram Toy Story. Toy Story é o que ele é hoje. Ele fez o maior sucesso do mundo. E aqui eu acabei resumindo meus slides nesse aqui. Porque depois de Toy Story eles pensaram, putz, o Steve Jobs disse que toda empresa que faz sucesso primeiramente, ela vai acabar fracassando na segunda vez. Porque isso é o que acontece com as empresas, sabe? Tipo, você fica emocionado com aquilo e você acaba falhando na segunda vez. Só que não aconteceu isso. Vida de Inseto foi um sucesso, um sucesso tão grande quanto o Toy Story. Depois eles pensaram em fazer Toy Story 2 e foi um sucesso maior ainda do que o primeiro. Também deu errado no começo, estava horrível primeiro, depois eles ajeitaram. Inclusive tem uma história muito interessante que eles quase perderam o Toy Story inteiro quando eles estavam fazendo ele. Porque a moça da limpeza simplesmente apagou sem querer. Ela tirou a tomada enquanto estava revisando e apagou o filme inteiro, mas alguém tinha guardado em casa. E aí o que aconteceu foi que em troca de diretor, chamaram diretores novos, uns SA trocaram diretor, Nemo trocaram diretor.
Em Meninos Incríveis eles chamaram um diretor de fora pela primeira vez e foi um sucesso. E a Disney foi, tipo, 7 filmes seguidos, só sucesso. Ratatouille também foi um sucesso. O Wall-E eu já não sei, mas foi um sucesso. Up também foi um sucesso. Depois Toy Story, gente, essa empresa é maravilhosa. Depois ela começou a dar uma caída. Aí depois ela começou. E aí ela é o que ela é hoje com Toy Story 4. E ela continua aí vivendo e sendo a empresa mais incrível do mundo de animação.